Bom dia, meninas! Quem tá aí comigo? Deixa eu colocar uma música linda aqui pra nós. Ai, eu tava com outra música aqui, mas amém. Amém, Senhor. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, Márcia, minha aluninha. Deixa eu me posicionar melhor aqui, gente. Já vou chamar a Ali. Deixa eu colocar aqui pra vocês a música, né? Amém, Jesus. Tinha preparado outra música, gente. Na hora que eu voltei, caiu nessa. Mas amém. Essa música é maravilhosa. Chama Promises. Amém, Senhor. Ô Espírito Santo, vem nessa manhã, Senhor, conduzir essa live, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor, Jesus. Pai, vai trazendo agora, Senhor, todas as mulheres que precisam ouvir sobre batalha espiritual, sobre posicionamento. Senhor, em nome de Jesus, vai trazendo, Senhor, as mulheres que o Senhor deseja alcançar. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor use com poder, Senhor, o dedo agora dessas irmãs que estão aqui para encaminhar para 10 mulheres, ó Deus, que precisam dessa palavra que o Senhor vai liberar hoje através da vida da Ali, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai reunindo as mulheres aqui, vai reunindo o teu exército, vai reunindo esse exército de mulheres que vencem no Senhor. Elas não vencem com a sua própria força, elas vencem no Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai trazendo, vai tirando impedimentos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, Luciene. Bom dia, Ale Atelier, Cláudia. Amém, Jesus. Meninas, eu já vou chamar minha convidada aqui. Oi, Vanessa. Deus hoje tem uma palavra poderosa para nós. Deixa eu já chamar minha convidada aqui. Minha convidada tá lá na Suíça, viu, gente? Bom dia! Eu tô aqui. Cadê você, minha amiga? Bom dia, bom dia! Bom dia! Eu falei, cadê ela? Tava aparecendo só um pedacinho aqui da É sua que tem que cabeça. mudar tirar de uma internet para outra, porque senão o negócio para no meio do caminho. Ai, minha amiga, que bênção ter você aqui comigo. Eu te encontrei numa live da Carla, uma live assim na hora do almoço, e eu comecei a escutar aquela live. Eu acho que foi a primeira vez que você fez a live com ela, eu não me lembro, mas foi uma live tão forte, que parecia que Jesus estava me puxando assim, sabe? Não deixava eu sair daquela palavra ali. Foi muito especial. E eu falei, meu Deus, eu tenho que ter essa mulher comigo também. Tô com inveja santa da Carla. Ai, minha amiga, mas que bênção ter você aqui, viu? Aí você deve estar num fresquinho, né? Porque aqui tá um calor. Tá começando. Hoje já não teve sol quente. É, Tá o outono ah, dando a sua carinha já. Eu falo com ele assim, espera até dia 21. Eu ainda quero calor, mas ele já tá, o verão já tá indo embora. pois é, meninas, a Ali mora na Suíça. Se apresenta aí para nós, Ali. Ai, Eu gosto de deixar a meninas. convidada se apresentar. Pois é, como a pastora falou, eu moro aqui na Suíça, mas em novembro eu tô aí no Brasil. Cheguei daí em julho, já estou voltando, porque Deus tem os planos dele. Nós vamos ter uma imersão linda lá em Belo Horizonte. Ai, que delícia. E o meu desejo é que o Senhor nos encontre todo dia, porque Ele procura por Amém, nós, né? Jesus. Amém, E eis-me Jesus. aqui, eu sou só serva, dona de casa, eu trabalho em casa e me coloco todos os dias à disposição do Senhor, para que Amém, Ele Jesus. nos use conforme Ele quer, conforme Ele deseja, não conforme nós queremos. A Amém. vontade dele é sempre boa
perfeita e agradável. Agradável. Minha amiga, deixa eu te posicionar aqui, só para você entender o movimento que a gente está vivendo. Essa é a terceira live do aquecimento Mulheres que Vencem. Como que surgiu essa série Mulheres que Vencem? Esse desafio Mulheres que Vencem? Num momento de muitas batalhas na minha vida, e eu, mesmo buscando ao Senhor, eu estava ali me sentindo fraca e derrotada. E o Senhor falou comigo, não, você não pode se sentir fraca e derrotada tendo um Deus tão grande. Uau. Se levanta e levanta outras mulheres. Você está colocando seus olhos nas circunstâncias, na situação que você está vendo. Fixa os seus olhos em mim. Aleluia. Então, essa série de aquecimento surgiu nesse momento. Porque muitas vezes as pessoas pensam, né, que a gente não tem as lutas, que a gente também, mesmo buscando ao Senhor, às vezes a gente fica atemorizada, né? Vem aquele medo, né? E mesmo que a gente aprenda, né, a dizer não ao medo, em algumas circunstâncias a gente começa a olhar muito para esse medo, né? E para de olhar para o Senhor, para de fixar os olhos no Senhor, mesmo buscando muito a Ele. E daí surgiu então essa série, né, Mulheres que Vencem, porque a gente precisa entender que nós vamos ter guerra sim, mas que nós já somos mais que vencedoras e que a gente precisa lutar na posição de vencedora. O que eu percebi? Eu estava lutando na posição de derrotada. Sabe quando você está lutando, mas você já está se sentindo derrotada? Meu Deus, não, tá difícil demais. Nem comecei, já quero sair. Nem comecei, já estou pedindo para sair. E, minha amiga, eu vou te pedir assim, ó, só alguns minutinhos, porque Deus me trouxe uma palavra hoje sobre posicionamento. Eu creio que Ele trouxe uma espécie de posicionamento para você e uma outra para mim, mas ambas as ideias aí, né, as revelações não vou que o Senhor trouxe... falar nada, depois eu falo. Minha amiga, olha só, o que Deus me trouxe essa manhã? Ele me trouxe a batalha de Josafá. Eu vou contar um pouquinho para as nossas irmãs aqui sobre a batalha de Josafá, né, que eu estava lendo hoje de manhã. Lá em 2 Crônicas 20, está relatando que uma enorme guerra estava se levantando contra o rei Josafá. Eram 2 exércitos, o exército dos Moabitas e dos Amonitas. E esse exército estava se aproximando para destruir o reinado de Josafá, para destruir o rei Josafá. Então eles informaram assim a Josafá, um exército enorme vem contra ti. E eles já estão se aproximando. Você imagina receber uma notícia dessa, né? E Josafá, ele ficou alarmado. Ele estava fazendo a vontade de Deus, mas ele teve 4 estratégias para vencer esse momento desafiador. Foram 4 posicionamentos que eu quero destacar aqui antes de você começar a falar. E enquanto isso, meninas, vai chamando outras mulheres para vencer a guerra também, tá? Porque talvez tenham muitas mulheres que estão aí já choramingando, né? Já pensando que a guerra acabou, que elas perderam a batalha, mas o Senhor está na batalha de vocês, principalmente quando o foco do inimigo é a nossa família. Então, creia que o Senhor já venceu a nossa batalha. Então, vai mandando aí para outras mulheres. E olha só, o que nos traz aqui? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Olha só que coisa mais linda. Então, fala, né, que esse exército enorme vem contra ti. Lá na frente, eu não vou ler tudo aqui, mas depois vocês leem 2 Crônicas 20 inteiro. E fala o seguinte, que Josafá, diante dessa notícia, olha a reação dele. Ele orou, ele foi para o Senhor e orou e falou assim, ó, Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode se opor a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça nos atingir,
seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Então aqui você já vê um posicionamento da parte de Josafá. Você já nota que ele diz que pode vir o que for, pode vir peste, pode vir desgraça, pode vir fome, pode vir qualquer tipo de guerra. Ele estaria com a confiança dele no Senhor, ele clamaria pelo Senhor no momento da angústia. E daí, ele nos mostra, então, essa questão de que ele buscou ao Deus dos antepassados. O que significa isso? O Deus da fidelidade. Aquele que eles podiam confiar, eles já sabiam dos grandes feitos do Senhor. Eles sabiam quem o Senhor era. E muitas vezes a gente se esquece dos feitos do Senhor na nossa vida, né? E isso gera fraqueza em nós. Isso vai gerando em nós, no meio da guerra, aquele momento de cansaço. Se a gente não se lembrar de tudo que o Senhor já fez por nós, nós vamos nos entregando a esse momento de cansaço no meio da guerra, né? E daí, o que mais que ele nos ensina aqui? Ele sabia 3 coisas aqui, ó. Ele sabia quem ele precisava recorrer, ele sabia da fidelidade de Deus, ele sabia de que lado ele estava, porque ele fala assim, que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava ali construindo aquele santuário para o Senhor. Então ele sabia que Deus estava do lado dele, né? Nós precisamos ter essa clareza, que se você está buscando ao Senhor, ele está do seu lado. E o segundo ponto, ele reconheceu que ele não conseguia lutar sozinho. Quantas vezes a gente está lutando na nossa própria força, com as nossas próprias estratégias, com o nosso próprio entendimento, né? E aqui, ó, não temos força para enfrentar esse exército sozinho. Não sabemos o que fazer, mas fixamos os nossos olhos em ti. É lógico que vai chegar muitas situações que a gente nem sabe como se posicionar. Vão chegar muitas situações na nossa família, né, no nosso convívio, que a gente nem sabe como se posicionar, mas uma coisa a gente não pode se esquecer. Aqui, como o rei Josafá, ele sabia fixar os olhos dele no Senhor. Amém. Ele fixava os olhos dele no Senhor. E nesse momento, eu acho tão interessante, que nesse momento, o Espírito do Senhor, a Bíblia fala aqui, que toma conta de Jaziel. E Jaziel diz assim, ó, escutem todos os que vivem em Judá. Então vamos transformar aqui, ó, escutem todos os que estão aqui nessa live. Aleluia. Assim diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto. Olha, Deus estava mostrando até onde eles iam encontrar os inimigos. E ele diz aqui, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Então quer dizer que, ó, tomem suas posições. O Senhor não falou assim, ó, vai lá buscar mais gente. Não, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, vamos buscar mais gente. Não, ele só mandou tomar posição, porque quem ia guerrear era ele, né? E daí, o que foi lindo também? A terceira estratégia aqui, ó. Então, a primeira, ele orou, colocou a fidelidade dele, a esperança da fidelidade dele no Senhor. Depois, ele reconheceu que ele não conseguia lutar sozinho. E a terceira, ele se prostrou com o rosto na terra e adorou a Deus. Então, adore a Deus no meio da sua batalha. Essa é a posição que ele quer que nós estejamos, adorando ao Senhor. E daí, na Bíblia diz também que ele nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor, e eles foram para a guerra cantando.
Deem graças ao nome do Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha o que eles cantavam. Deem graças ao nome do Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Olha que lindo. E o louvor deles confundiu os adversários. Um exército começou a lutar contra o outro exército. É demais, não é? Agora você imagina o exército olhando aquele povo louvando ao Senhor e pensando, não é contra esse daí que eu tenho que guerrear, não. Esse daí não vai adiantar. Porque como é que você está no meio de uma guerra e está louvando ao Senhor, não é? E daí confundiu aquele exército que estava vindo contra Josafá, confundiu e eles se destruíram. A Bíblia diz aqui, ó, em 2 Crônicas 20 e 22, diz que enquanto o povo de Judá cantava louvores a Deus, ele preparou emboscada contra os seus inimigos. O que aconteceu em seguida foi impressionante. Os soldados inimigos mataram-se uns aos outros. O louvor confundiu o adversário. O povo de Judá se dispôs a buscar a Deus em vez de ficar com medo. Declararam quanto ele é tremendo. Permaneceram firmes e esperaram no Senhor. Ele enviou um profeta cuja palavra dizia que a batalha não era deles, mas do Senhor. Disseram-lhes que ficassem na posição e permanecessem firmes. Eles adoraram e louvaram. Josafá nomeou alguns homens para cantar e louvar e derrotou os inimigos. Que Deus tremendo é o Deus que servimos. Então, esse é o Deus que está na nossa guerra. Amém. Esse é o Deus que já venceu a guerra no meio da nossa família. Aleluia. Ele já venceu a guerra. E por meio do nosso louvor, da nossa adoração, do nosso posicionamento em reunir a nossa família, em falar do amor de Deus, é onde nós vamos vencer essa guerra. Então, essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe essa manhã, me trouxe de madrugada, sabe? Eu sempre oro antes das lives, pedindo para o Senhor trazer uma revelação para aquele dia. E é engraçado, eu gosto que seja naquele dia mesmo, sabe? Eu não dou conta de preparar, não dou conta de preparar a palavra no dia anterior. Eu tenho que acordar de madrugada e o Senhor me dá a palavra, já virou até um hábito. E que a gente possa, né, entender, no meio de todo esse processo de luta, que a batalha é do Senhor, mas Ele espera que a gente se posicione. Amém, então agora Jesus. É com você, o que Deus trouxe aí sobre posicionamento para essa mulher abençoada? Ai, amada, a palavra de Deus, ela não é assim, para uns de um jeito e para outros de outro. Ela sempre é um completo para nós. E quando você falou, Deus pode ter te dado uma revelação e Ele me deu outra, eu comecei a rir quando você começou a falar, porque Deus é único. E mesmo nós estando a mais de 9.400 quilômetros de distância, Ele nos revela a palavra, porque só existe a palavra. E a palavra que o Senhor me deu hoje para essa live, que era para ontem, aleluia, foi sobre posicionamento para a guerra. E exatamente nesse mesmo tema, nessa mesma linhagem de pessoas que se posicionaram diante do Senhor numa situação difícil. E contextualizando tudo que você falou para os nossos dias de hoje. Porque o Senhor nos chama para agora nos posicionar. Ele já nos deu exemplo de como que as pessoas se posicionaram no passado para que nós pudéssemos aprender a nos posicionar. Talvez nós estamos perdendo as nossas guerras porque nós não temos nos posicionado como o Senhor tem nos ordenado. Nós temos olhado para o outro, para a família do outro, para a casa do outro e pensado assim, por que lá tudo é bom? A gente não sabe qual é o preço que a pessoa tem pago de oração, de jejum, de joelhos dobrados, de clamor, pedindo Deus, misericórdia, sabedoria, entendimento, mas a gente quer ser como o outro. Porque, né, eu digo que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa, mas também uma ferramenta perigosa para quem não conhece, não ouve a voz de Deus, porque acha que tudo que vê aqui, assim é. Tá tudo perfeito, todo mundo tem uma vida bonita. Né? Eles não colocam para vocês vídeos de coisas ruins, de coisas feias, as propagandas, as publicidades. Não vem nada que é ruim. Só vem coisas bonitas aos nossos olhos. E aí nós começamos a pensar que a vida é assim, que não tem luta, que não tem guerra,
E eu quero começar fazendo uma pergunta. Qual é o seu lugar na batalha? Qual é o nosso lugar na batalha? Na fileira da frente, onde a gente pode levar um tiro logo de cara? Ou nas últimas fileiras, onde nós vamos nos escondendo, esperando os outros lutarem e nunca chegar a nossa hora porque nós não estamos posicionados e porque nós temos medo? A palavra é: chega de um evangelho fofo, que tudo é bonitinho, que tudo é lindo, que tudo é flores. Não. Que lugar nós estamos na batalha? O exército de Josafá podia ter tido medo, mas ele se posicionou. Não murmurou e louvou. Meu Deus, louvar no meio da batalha, pastora, você tá doida? Mas nós somos doidas mesmo. Nós somos doidas mesmo. E eu vou entrar com vocês numa passagem de Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 ao 13. Foi um confronto que aconteceu ali de uma situação acerca de posicionamento. Para a gente entender que as nossas guerras, elas existem, nós passamos por elas, mas se nós não nos posicionarmos, nós podemos perder. Porque quem nos garante a vitória é o Senhor, mas Ele requer de nós posicionamento. E segundo Gálatas, capítulo 2, do versículo 11 em diante, eu vou ler primeiro aqui na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: depois disso, Pedro veio a Antioquia. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos os conservadores, ele começou a evitar todo contato com seus amigos não judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico, que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Então aqui Pedro, ele teve um confronto com ele mesmo e ele precisou ser confrontado, porque ele estava errando. Ele teve medo de se posicionar. Então o primeiro bloqueador que impede que a gente se posicione é o medo. Quando eu tenho medo de me posicionar, eu erro, eu peco. Porque eu fico lá, o que os outros vão pensar? Foi assim que Pedro fez nessa situação. Os judeus que haviam se convertido, mas ainda acreditavam na circuncisão, porque não criam que o poder de Jesus Cristo, ao cumprir toda a lei, tinha abolido a circuncisão, iam chegar na cidade. E Pedro, ele então se afastava dos seus amigos, porque ele não queria discutir o assunto. Quantas vezes o Senhor tem nos chamado para falar? Porque às vezes Ele nos chama para ficar calados. Mas às vezes Ele nos chama para falar. E nós não nos posicionamos. Nós ficamos caladas e deixamos ir. E aí vem os sofismas, que são as mentiras de tantas vezes repetidas se tornam verdades. E elas vão ocupando o coração das pessoas. E aqui foi o que aconteceu. Aqui relata no último versículo, no 13, que os cristãos daquela cidade, daquela igreja, eles passaram a acreditar naquela hipocrisia, porque não eram confrontados. Quando o Senhor nos manda nos posicionar para abrir a nossa boca e falar, nós não temos que ter medo. Nós temos que ter coragem. E por que eu quero falar sobre isso? Porque muitas vezes surgem muitos assuntos polêmicos na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, e a gente fica lá neutro. Na live passada com Dani Fraguita eu falei sobre a neutralidade, eu falei sobre o muro. O muro também é do diabo. Então ele não vai te chamar se você está lá em cima do muro, não, porque o muro é dele. Ele não vai se importar. Ele vai se importar se você descer do muro e se posicionar. E às vezes nós não temos nos posicionado, nós temos nos calado. Mas isso vai magoar o fulano. Ele não vai ser mais meu amigo, minha amiga. Ela vai ficar com raiva de mim. Mas o Senhor, Ele nos chamou para uma coisa. Mateus 5,13. Para ser sal da terra e luz do mundo. Você já tentou andar no escuro dentro da sua casa?
Andar escuro dentro da nossa casa não é tão difícil, porque a gente conhece a nossa casa muito bem à luz. Mas mesmo assim, não é tão simples como se tivesse iluminado. Eu, às vezes, me levanto à noite, vou ao banheiro, ou vou beber uma água, alguma coisa assim. Sempre quando eu volto, eu esbarro numa porta, ou eu chuto a cama, alguma coisa acontece. Tem vezes que meu marido acende a luz e fala, amor, o que está acontecendo? Porque eu me esbarro. A gente não consegue andar livremente no escuro, porque nós não fomos chamados para as trevas, nós fomos chamados para a luz. E quando eu não me posiciono naquilo que eu tenho que me posicionar, eu deixo de ser sal e deixo de ser luz. Por quê? Porque eu começo a ter variações. Eu não me posiciono, eu começo a deixar variações. Ah, um pensa de um jeito, um pensa do outro. Vamos ver nos últimos dias como nós estamos, igreja dividida. Por quê? Porque cada um pensa de um jeito, não se posiciona e esquece que a nossa direção está em Deus. É nele. Ah, esse assunto é muito polêmico, não vou falar não. Ah, não, isso aí a irmãzinha vai ficar chateada se eu falar com ela. E às vezes são coisas tão simples, correções tão simples, e o Senhor corrige quem Ele ama, que levaria aquela pessoa para um caminho de excelência. Mas nós nos calamos, porque achamos que somos bons demais para que ninguém não goste da gente. Não, eu não posso ter inimizades. Gente, vamos olhar para Jesus. Jesus, ele era o Filho de Deus, mas ele foi rejeitado. Agora nós estamos querendo ser perfeitinho. Não dá. Não dá. Nós não somos. Nós também erramos. Mas nós temos que nos posicionar para não errarmos ainda mais. Ainda mais. O que acontece? Né? Há uma falta de unidade em torno da palavra de Deus. Cada um quer dar sua opinião. A gente não tem que dar opinião sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A gente tem que se posicionar para a verdade. E aí, quando nós nos posicionamos, nós nos expressamos claramente daquilo que Deus quer. Nós lembramos que a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, não é uma democracia. É uma teocracia, onde Deus é que decide. Porque a palavra é dele. O direcionamento vem dele. Mas muitas vezes nós estamos querendo decidir se aquele irmão vai para o inferno ou não, porque eu não vou corrigi-lo. Eu não vou falar com ele, eu não vou me posicionar. Que isso, pastora? Quem sou eu? Ah, não vou falar não. Mas se Deus está te mandando abrir a boca e você não fizer, você vai ser cobrado pelo que você não fez. Porque você não se posicionou. Porque você não foi para frente da batalha. Porque você ficou com medo de ser atingido no primeiro momento. E muitas vezes nós erramos, nós caímos, porque nós não nos posicionamos pelo medo. E o medo não provém de Deus. O Senhor mesmo declarou que Ele não nos deu um espírito de medo nem de covardia. Ele nos deu o Espírito Santo. Nele nós vamos atirar a flecha e acertar o alvo. Nele nós vamos vencer. Jesus mesmo, Ele foi perseguido. Ele foi perseguido. E nós estamos nos achando no direito de... Ah, não, que isso, ninguém pode me perseguir. Irmãos, nós estamos chegando em tempo que só de estarmos aqui nessa tela, nós vamos ser perseguidos. Cuidado. Cuidado, se posicione. De que lado nós estamos? Lucas capítulo 9, 55, diz assim, vós não sabeis de que espírito sois. Muitas vezes nós não estamos sabendo de quem nós somos. Porque nós estamos nos escondendo, querendo que a nossa imagem seja preservada. Não nos posicionando como filhos de Deus. Querendo que as nossas batalhas sejam ganhas com estalar de dedo. Tem aí um monte de vídeo que estala o dedo assim, as coisas acontecem. Gente, isso não é vida real. Na vida real, a batalha, ela pode levar anos, ela pode levar um dia, depende da vontade de Deus. Mas ela tem que ter perseverança na luta. E nós não estamos perseverando. Nós não sabemos de quem nós somos, nós não sabemos quem pode nos fazer vencer. Imagine só esse exército numeroso, se ele falasse assim, ah, vamos recuar, porque nós vamos perder mesmo. Não tem chance. Mas espera aí. Qual é o Deus que nós servimos? Sabemos de quem somos?
Quando nós sabemos de quem somos, nós não recuamos. Amém. E quando nós sabemos quem somos, nós não recuamos e não murmuramos, por mais difícil que a nossa batalha seja. O que a gente começa a fazer? A gente começa a louvar e confunde o inimigo. Ele fala assim, que é isso? Esse povo é doido, eu tô atacando eles, eles estão aí louvando, cantando. Que povo é esse? Que povo louco é esse? E aí o inimigo é confundido e a gente vence, né? João 8,44 diz assim, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os vossos desejos. Quando a gente não se posiciona diante de Deus, só há outra alternativa. Ou nós somos, ou nós não somos. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Nós precisamos olhar para Cristo. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Quem é? Quando Pedro estava lá defendendo Jesus, ah, não, Jesus, o senhor não vai morrer na cruz, não. Que isso? O senhor não vai fazer, não. Peraí, que isso? Isso não é para você. E aí Jesus fala para ele lá em Mateus 3,23, arreda-te, Satanás. Porque ele sabia quem estava agindo ali, não era Pedro, era Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Quais são as coisas que nós temos cogitado no nosso coração? As coisas de Deus ou as coisas dos homens? Porque se nós estivermos cogitando as coisas dos homens, nós seremos pedra de tropeço. Então temos que nos posicionar. Temos que saber quais coisas estão cogitando aqui no nosso coração. Avalie-se, pois, o homem, julgue-se, pois, o homem a si mesmo. O que nós temos tido no nosso coração, as coisas da terra ou as coisas do céu? Qual é a posição que nós temos tido? E nós temos andado como Jesus andou? Qual é o nosso posicionamento hoje? Nós temos nos posicionado à pressão do mundo? Sejam mulheres perfeitas, lindas, excelentes donas de casa, prendadas, empresárias de sucesso. Gente, não é capaz de uma mulher ser tudo isso, não. Sem passar pelas batalhas. Mas o mundo quer ditar um padrão perfeito. Mas eu vou dizer para vocês, mulheres, nós teremos a estatura do varão perfeito quando nós estivermos na glória. No momento, nós passaremos por aflições, mas tem de bom ânimo. A pastora falou no início, parece que eu já comecei a batalha derrotada. Peraí. Quem está em nós? É Ele que nos garante a vitória. Mas para onde nós temos olhado? Qual é o padrão que nós temos buscado? O padrão do mundo ou o padrão de Deus? Ah, mulher perfeita. Ah, gente. Meu Deus, quando nós olhamos para o padrão que o mundo quer que nós tenhamos, a gente fala assim, eu desisto, eu desço aqui porque não dá. Realmente não dá. Sem o Senhor não dá. Mas com o Senhor, nós seremos a mulher de Provérbios 31. Que ela está acima da altura do padrão do mundo. Gente, quando eu leio Provérbios 31, porque eu tenho que ler toda semana para não esquecer, eu falo, Deus, o Senhor é maravilhoso. É um padrão altíssimo, de excelência, mas foi deixado para nós. A Carlinha até costuma dizer, não tem o nome da mulher lá, porque ela é para nós. Aquele nome lá pode ser o seu, pode ser o meu, pode ser da sua vizinha. É para nós e é um padrão de excelência. Eu conto aqui para as minhas seguidoras que quando eu li a Bíblia, aquela parte, eu pensava assim, gente, Deus deixa um negócio difícil demais, isso aqui é impossível, isso aqui não existe. E você sabe, isso na época que eu estava cega, né? Mesmo lendo a palavra de vez em quando, né? E você sabe o que Deus me trouxe? Que ele é totalmente possível, é um padrão que nós podemos chegar nele quando nós carregamos Jesus, né? Aleluia. E daí hoje eu leio e eu anoto os pontos que eu preciso melhorar. Aleluia. Então, ao invés da gente achar que é um padrão elevado demais, e é elevado demais, mas assim, ele é elevado, mas ele não é impossível. Porque Amém. quando estamos conectados à videira, ele é a fonte inesgotável de amor, né? Ontem, uma ex-aluna minha falou assim, Flávia, me indica... Eu não sei nem por que eu estou falando isso aqui, mas eu lembrei disso agora e eu vou compartilhar. Ela falou, Flávia, me indica algum terapeuta, alguém
que possa me ajudar a ser menos bruta. Eu sou muito bruta, eu sou muito grosseira, e eu não quero mais ser assim. Eu falei, mas você tem o terapeuta que te conhece, porque ele que te criou, é Jesus. Não Aleluia. existe esse profissional está lá no céu, ele é que é profissional em fazer isso. É só com a ajuda do Espírito Santo, não tem como você achar amor dentro de você mesma. Você só consegue transbordar a misericórdia porque aquele que te criou transborda sobre você a misericórdia. Você só pode perdoar porque aquele que te criou transborda perdão na sua vida, porque você necessita do perdão dele todos os dias. E aí a gente fica querendo encontrar em pessoas, né, a resposta que só o Espírito Santo pode dar. E eu falei para ela, eu falei, olha, é lindo isso, de você querer que Deus te transforme, de você reconhecer que você... não, de você reconhecer que você precisa ser transformada, só que você precisa procurar na fonte certa, que é o Senhor. Ele é a fonte de amor inesgotável. Aleluia. O amor que você precisa, o posicionamento que você precisa, a sabedoria que você precisa, só vem dele. Eu perguntei, como é que está hoje seu relacionamento com Jesus? Ela falou, Flávia, eu estou me afastando dele. E quanto mais eu me afasto, mais bruta eu fico. Eu falei, e é isso mesmo. Por quê? Porque a gente fica frustrada. Porque a gente quer tirar uma coisa de nós que a gente não consegue. A gente só consegue se a gente extrair da fonte. Né? A videira, né? Ele é a vida, ele é que promove a vida em nós. Então, quantas vezes a gente está ali na batalha também sem compreender que a maior arma que a gente tem é esse amor do Senhor, né? Eu compartilhei com as minhas irmãs aqui, né? Num post que a minha filha mais velha estava deitada ali com a minha mãe, num momento assim, eu achei tão lindo, minha mãe fazendo ali um cafuné nela, né? E eu pensei, meu Deus, o quanto a minha mãe ensina com o amor do Senhor. O quanto precisamos aprender mais e mais desse amor do Senhor para a gente constranger o inimigo. Aleluia. Porque às vezes o inimigo está dentro da nossa casa, né? A gente enxerga às vezes o marido como inimigo, o filho como inimigo, mas esse não é o seu inimigo. Esse não é o ponto da sua guerra. Pirraçar, fazer coisas, né, que vão entristecer, isso só vai te levar para a linha de batalha onde você vai perder. Onde vai perder. E só para falar um pouco da delicadeza, era um ponto que nós íamos entrar agora. Olha, como o Espírito Santo é maravilhoso. Eu quero falar de uma mulher que se posicionou, Esther. Esther. A história de Esther é uma das histórias assim mais lindas de uma mulher delicada, bem cuidada, de uma mulher sábia que a gente pode ler na palavra. E Esther, ela chegou na posição de pedir o que ela queria pedir porque ela simplesmente se posicionou em ser quem Deus a chamou para ser e não apenas mais uma das mulheres do harém do rei. Que ela podia ser mais uma. Quantas não tinham lá? Meu Deus do céu. Mas pela sua posição, pela sua postura, ela chegou aonde chegou e colaborou para a salvação do seu povo. Porque ela estava confortável no palácio. Mas Vasti, uma mulher que tinha um coração duro, um coração cheio de maldade, fez de tudo para que tudo desse errado, envergonhou o rei, não compareceu na cerimônia, o rei fez um concurso de beleza e falou assim, peraí que nós vamos escolher outra. E ela foi sendo preparada para se posicionar. E se posicionar da maneira correta. Porque ela poderia ali ter nas mãos a vida do seu povo. Todo mundo podia perecer. Ela podia ter pensado, não, eu estou no palácio, eu vou me salvar aqui. Não, ela também ia morrer. Porque o decreto era para todos. Mas ela foi sendo preparada. E o seu tio falava sempre com ela assim, olha, pense você pode chegar diante do rei. Você pode.
E muitas vezes Deus está nos falando, se prepara, se posiciona. E nós estamos lá pensando assim, ah, não, eu sou muito bruta, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, ah, eu não tenho uma casa bonita, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro. Deus está falando, cuida de mulheres. Eu estou cuidando de você para que você cuide de outras. E a gente não se posiciona, a gente espera que Deus nos leve para um spa total. Só no céu, hein, gente? Então, cuidado. Para que a gente comece a fazer alguma coisa. Eu não me posiciono. Ah, o que vão pensar de mim? E eu volto lá em Provérbios 29, 25, que diz: o medo da opinião dos homens nos paralisa, mas a confiança no eterno nos livra disso. Eu fico pensando, o que a pastora vai falar? Ela já está anos-luz na minha frente. Peraí, quem nos conduz é o Espírito Santo. É Ele que opera o querer e realizar. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não somos nós somos apenas canal para que Ele nos use. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso estar lá. E Esther, ela aceitou a ser preparada para aquele momento. Medo, com certeza ela tinha. Porque se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, ela podia ser morta, fulminada ali naquele mesmo momento. Mas ela falou, para que muitos possam viver, eu vou arriscar. Eu vou ter que ir lá. Eu vou me posicionar diante do rei. Eu vou lá, eu vou falar com ele. Porque a cabeça dela também estava em jogo se ela não se posicionasse. Nós estamos, às vezes, querendo, né, que alguém nos empurre. Olha, faça isso. Eu vou com você. Eu vou te ajudar. Porque a gente dá muito mais valor à ajuda de uma outra mulher do que a do Espírito Santo. E, às vezes, aquela mulher está falando só para que você vá mesmo. Ela não vai te ajudar em forma alguma. Às vezes, está até só te criticando, mas você está esperando. Ai, quando a pastora fulana me ajudar, vai dar tudo certo. E o Espírito Santo está falando, estou aqui com você. Tá me vendo, não? Se posiciona. Acorda. Acorda. Quem tem ouvidos, ouça o que a igreja, o que o Espírito Santo diz à igreja. Gente, o tempo é chegado. A gente não pode ficar pensando assim, qual a linha da batalha que eu vou entrar. A batalha já começou. O Senhor já nos chamou. Eu tenho que levantar, me pôr de pé, me posicionar e ir. E ela foi preparada para aquele momento. Ela foi feita rainha no lugar de uma mulher que era perversa, porque ela se posicionou. Se ela tivesse ficado escondidinha lá no harim, nada teria acontecido, ela não teria influenciado, não teria mudado essa história como mudou. Mas ela se posicionou. Medo, com certeza ela tinha, mas ela foi com medo e encontrou a coragem pelo caminho. Porque o Senhor não tem nos dado um espírito de medo, Ele tem nos dado um espírito de ousadia. E aí, ela venceu. Ela fez um pedido para o rei e o rei concedeu. Ah, gente, que honra o posicionamento nos traz quando nós obedecemos. Quando nós deixamos de pensar que a opinião dos outros é maior do que a opinião daquilo que Deus nos vê. Porque nem a opinião, Deus nos vê. Deus nos vê. E a gente está pensando assim, o que será que o fulano vai falar? Olha, eu me dispus a fazer isso, eu me dispus, mas o que será? E Deus está falando assim, acorda aí. O que eu estou te pedindo? O que eu estou te pedindo? Se posiciona. Ah, eu fico me fazendo de vítima, de coitadinha. Ah, ninguém me ama. Ah, ninguém me apoia. Gente, o Espírito Santo é Ele que nos conduz às veredas. É o Espírito Santo que nos impulsiona. Não é pela nossa vontade, não é na força do nosso braço. Tudo que a gente começa na força do nosso braço não vai para frente, gente, porque nós somos fracos. A gente pensa que é forte. Mas na força do nosso braço nós não vencemos. Batalha na força do nosso braço a gente não vence, mas a gente vence na força do nosso joelho. Na oração, no clamor, no jejum. Talvez você está olhando para sua família aí, você está lutando na força do seu braço. E Deus falou assim, luta na força do seu joelho. Luta na força do seu joelho. Você vai ver quão rápido vai ser para vencer essa batalha. Agora mesmo a Flávia falou, gente, às vezes nós estamos achando que o nosso filho, nosso marido é nosso inimigo. Não, você está olhando para o inimigo errado, porque você está lutando na força do seu braço. Vai lutar na força do seu joelho para você ver o que vai acontecer.
o inimigo vai cair, vai ser desmascarado, porque você vai se posicionar no Senhor. E quando Esther, ela conta para o rei o plano de Amã e ela pede, né, Amã pede, o Mordecai pede que ela interceda pelo povo e ela vai. E ela tem a vitória, ela tem o sim do rei. Ela entende o propósito dela. Por que ela estava ali? Tem muitas mulheres hoje fazendo assim 1 milhão de cursos. Descubra seu propósito. Você foi chamada para isso, você é chamada para aquilo, mas ninguém fala assim, venha morrer para Cristo. Agora não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Vem ser crucificada com ele. Não, que isso, pastora, não fale essa palavra. Para que muitos possam viver, vale a pena morrer. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Mas a gente não quer viver, peraí, eu tenho muito para viver ainda, peraí, para que muitos possam viver, vale a pena morrer. Morrer para o mundo. Para que a sua família possa viver, você precisa morrer. Você precisa né? morrer, negar-se Mesmo que você morra sozinha. Porque tem gente que fica esperando o marido, né? Vamos morrer junto. Não, peraí, negue-se a si mesmo e siga. Quando aquele jovem rico perguntou para Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? O que eu preciso fazer para te seguir? Marcos 10, 21, está relatado lá. E Jesus fala assim, só uma coisa falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Não, mas peraí. Eu não posso vender tudo que eu tenho. Eu não posso dar minha vida para Jesus. Eu não posso deixar a minha imagem dos meus milhares de seguidores para poder falar de Jesus na minha rede social. Não, eu não posso negar a mim mesmo para poder servi-lo. Mas Jesus falou, uma coisa só te falta. Era uma coisa só. Mas era tão difícil. Era tão difícil tomar uma decisão. Uma posição. Nós deixamos, né, essas coisas substituir pela comodidade da carne, a sutileza do mundo. A gente passa a amar mais as coisas do mundo do que as coisas do Senhor. E aí a gente vai, vamos responsabilizando os outros pelas coisas que estão acontecendo conosco. Não tem nos gente que coloca o limite também, né? Eu só vou até aqui. Ele mesmo coloca o limite, né? Mais que isso, eu só vou até aqui para salvar a minha família. Eu só vou até aqui para salvar a minha família. Esquece que para ir para as águas profundas nós temos que nos lançar, nos posicionar nele. E aí nós nos tornamos coparticipantes do pecado devido à nossa omissão. Quando nós não nos posicionamos, nós somos participantes do pecado. Porque nós estamos omitindo. Quando eu preciso dar uma palavra, eu não dou porque eu fico lá em cima do muro. O que a pastora vai pensar de mim se eu falar isso com ela? Irmã, se Deus está mandando, ela não vai pensar nada de você, ela vai falar, meu Deus, quem eu sou diante de Deus? Quem eu sou? Na linha de frente da batalha, eu preciso ir com intrepidez. Eu não preciso ficar vacilando assim, olha, vai vir a flecha, vai vir o tiro. O que eu vou fazer? Revista-se de toda a armadura de Deus. Ele nos dá um escudo da fé que vai nos proteger. Ele vai guardar o nosso coração. Ele vai nos dar ousadia. E aí sim, as verdades de Jesus absoluta vão se manifestar. Porque, gente, não existe um evangelho fofo que você não vai sofrer, não. Pelo contrário, a Bíblia diz, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim como Jesus venceu, nós vamos poder vencer. Mas nós estamos preocupados em não ter batalhas, para que a gente nem precise vencer. Peraí, aonde nós estamos? Eu queria que a minha família fosse a família da propaganda de manteiga, toda feliz lá, porque eu não aguento mais ter problema. Jesus está só testando a sua capacidade para ver até onde você vai se posicionar, para depender dele. Dependa de mim. É isso que ele quer de nós. A aprovação que nós precisamos não é a aprovação do mundo. Nós precisamos da aprovação de Deus. É a aprovação dele que importa.
Importa obedecer a Deus, agradar a Deus e não aos homens. Ah, mas se eu desagradar o fulano, ela não vai gostar mais de mim, ela não vai me convidar para mais nada. Ela, não, eu tenho que falar uma palavra linda porque eu quero ser. Não. Importa agradar a Deus e não aos homens. E muitas vezes, na sua decisão de posicionamento, você vai desagradar muitas pessoas. Mas você não vai ser mais coparticipante do pecado. Essa responsabilidade não vai mais cair sobre a sua vida. E aí a gente voltando lá em Esther. Né, Esther, ela coloca suas vestes reais para ir na presença do rei. Ela se veste sem saber se ela ia morrer ou viver. Ela apenas decidiu se posicionar. Ela se veste depois de toda a preparação, de banhos de mirra, de tudo que ela passou, de tudo que ela se veste para ir na presença do rei, para chegar diante dele. E o rei, ao avistá-la, ele estende o cetro de ouro e diz: pede-me o que quiseres, e até metade do meu reino eu te darei. Amém, Jesus. Quando eu não me posiciono, eu vivo de migalhas. Eu vivo daquilo que cai da mesa. Mas quando eu me posiciono, o Senhor estende o cetro dele na minha direção. Fala, o que tu quer? O que você quer de mim? Que eu salve a tua família? Vamos lá, tô com você. Vou te dar estratégia. Eu vou te ensinar a lutar. Eu vou te ensinar a se posicionar. Eu vou te ensinar a reconhecer quem é o seu inimigo. Mas quando eu não me posiciono, eu fico lá comendo as migalhas que estão caindo. Ai, caiu isso aqui. Ai, caiu isso aqui. Quando você vê, tá tudo perdido, tudo destruído. É muito mais difícil para recuperar, porque você não se posicionou. Você passa pelo processo 2, 3, 4, 5 vezes porque não se posiciona. E Deus está te chamando, te falando, te dando as direções, e você está lá. Lamentando. O exército só venceu porque começou a louvar e não murmurar. Tem uma distância muito grande entre essas duas palavras. E talvez nós estamos murmurando tanto, esquecendo que nosso papel é louvar. Ah, meu filho, ah, meu marido, ah, minha filha. Enquanto eu poderia estar assim, Senhor, gratidão. A luta foi grande hoje, mas eu tenho gratidão, porque hoje o dia já acabou e basta cada dia ser mal. Aleluia, e vamos louvando, e vamos glorificando, e colocando aquele filho difícil, aquele marido difícil, aquela filha difícil diante do Senhor. Posicionamento dói menos do que ficar em cima do muro. Dói muito menos. Neutralidade não vem do Senhor. A neutralidade é do demônio. O muro é dele. Posicionamento requer ousadia, requer confiança. Você já viu as crianças quando o pai está lá dentro da piscina e fala assim, se joga? A criança não olha a quantidade de água que tem na piscina, gente que tem ao redor. Se o pai está olhando para ela, mas ela está vendo o braço estendido lá e ela se joga. Ela não para perguntar, questionar e falar assim, se eu me jogar, será que eu vou cair na beirada? Será que eu vou cair na água? Será que meu pai vai me pegar? Não, ela se joga. Ela se joga. Porque o pai está lá, de braços abertos, esperando por ela. É só cair. Eu estou te segurando. Mas às vezes a gente está querendo ser tão racional naquilo que o Senhor tem falado conosco. Olha, o Senhor falou para mim deixar na mão dele. Mas se eu deixar, será que vai cair? Será que isso vai escorregar? Será que vai quebrar? Eu não estou confiando na mão do Senhor. Meu Deus, quando eu não confio na mão do Senhor, eu vou confiar no quê? Eu vou confiar no quê? E às vezes o que você mais precisa é o que você mais tem medo de fazer. Mais tem medo de fazer. Né? E muitas vezes é soltar aquilo que a gente está segurando ali. Ó. Nossa, minha família é minha. Não, eu sou família do Senhor, dá para ele. Deixa que ele segura. Porque da mão dele não cai, da nossa cai. É verdade. Então, enquanto você estava falando aí, eu quero que você continue. Mas o contrário de posicionamento é omissão. É omissão.
né? E qual que é a pergunta que a gente precisa fazer nessa manhã? Eu estou com medo de perder o quê se eu me posicionar? É o amor do meu marido? Eu estou com medo de ficar sozinha? Eu estou com medo dele me largar? Eu estou com medo da minha filha não olhar mais para mim, né? De não me dar mais amor. Do que eu estou com medo? Às vezes Porque a o que gente tem medo você da gente mesmo, né? também. Tô com medo de mim, porque eu não sei o que vai ser se joga nos braços do Senhor. Amém, Jesus. E aí o que aconteceu? Houve uma libertação ali do povo. O povo não foi morto. O decreto ainda continua existindo, mas Deus teve a misericórdia pelo posicionamento de uma mulher. De uma mulher. Hoje em dia o mundo quer dar um poder às mulheres que elas não precisam e que eles não têm capacidade de dar. Querem que as mulheres sejam empoderadas. Eu já falei, gente, nós já somos cheias do poder de Deus. Poder absoluto. Não existe maior que esse. Pode mandar um monte de coisa pra gente, mas não existe poder melhor que esse, não. Não existe poder maior que o poder de Deus que nos foi dado através do Espírito Santo. É esse que deve estar em nós todos os dias para nos posicionarmos. Sem o Espírito Santo, queridas, desistam. Não é possível. Então, por isso, nós temos que estar, andar, ser cheio do Espírito Santo todo dia. Ah, Liane, você espiritualiza tudo, gente, porque não existe outra maneira, não. Andemos no Espírito. Porque o contrário de andar no Espírito é andar na carne. E a nossa carne limita contra o Espírito Santo de Deus. O rei, ele ali fez um novo decreto. O rei fez um novo decreto por causa do posicionamento de uma mulher. Deus quer dar um novo decreto sobre a sua casa se você se posicionar. Mas depende de você se posicionar. Eu não posso te dar 5 passos para você se posicionar se você não quiser. Tem que partir do teu coração. A salvação dos judeus veio e eles instituíram até uma festa para relembrar que eles foram salvos pelo posicionamento. O povo não foi destruído. O que a gente pode tirar de lição de Esther? Posicionamento requer coragem. Esther teve coragem. Se eu não tenho coragem, eu vou sem ela. No meio do caminho eu vou encontrá-la lá. Mas eu tenho que ter coragem. Ah, mas se eu falar isso, ah, mas se eu fizer isso, ah, mas se eu... Peraí, gente, para de murmurar e começa a adorar. Começa a louvar. Tenha coragem. Tenha coragem. Esther não fugiu do seu chamado para interceder pelo povo. Ela podia ter pensado, que é isso, eu sou a queridinha do rei, ele não vai me matar assim, ela ia morrer também. Ela ia morrer também. Mas ela se colocou numa posição de trazer à luz aquilo que Jesus fez por nós. A história de Esther é a luz da história de Jesus. Ele se entregou, ele morreu no nosso lugar. Sabedoria, coragem é o primeiro, segundo, sabedoria. Esther não foi impulsiva e nem atrevida. Ela podia ter sido. Peraí, já que eu sou bonita, eu vou conseguir isso aqui na força da minha beleza. Mas peraí. Não, ela esperou o momento certo. Ela não falou no primeiro momento, quando foi na presença do rei. Ela não falou no primeiro banquete. Ela esperou o momento certo de agir. Talvez você está gritando aí dentro da sua casa e Deus está falando assim, peraí, não é agora. É com sabedoria. É no momento certo. É na hora certa. Posicione-se na hora que eu te mando posicionar. E não quando você está aí toda louca, desvairada, porque as coisas estão acontecendo, sem controle do Espírito Santo. Posiciona na hora certa. Quando você abre a sua boca cheia do Espírito Santo, é Ele que fala. Não somos nós. É Ele que fala através de nós. Posicione-se na hora certa. O nosso comportamento, ele demonstra a nossa dependência de Deus. A nossa disposição em ouvir a voz de Deus.
A impulsividade não vai nos levar a lugar nenhum. Espera o momento certo. Deus vai te mostrar. Mas ande com ele. Porque se você não estiver andando com ele, ele não tem como te mostrar nada. Não tem como. Porque você não vai estar atenta para ouvir a voz dele. Esther teve humildade. Ela foi escolhida como a mais bonita de todas. A linda do momento. Se fosse um concurso de Miss, ali era a Miss Universo. Mas isso não subiu a cabeça dela. Ela teve humildade. Ela demonstrou obediência, honra a Deus e ao primo dela, Mordecai. Ela não foi lá assim, agora eu sou a boa, peraí, eu vou vencer isso aqui do meu jeito. Não, ela teve humildade. Ela poderia, né, ter falado, agora eu sou a rainha, eu não tenho o que temer. Não, ela teve humildade. Ela teve humildade. Saber qual era a hora certa, o que falar, o que fazer. Ela não foi egoísta, porque ela podia ter pensado só nela, mas ela foi em favor do povo, do seu povo. Talvez você está aí, Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus transforma a minha família. Você está sendo tão egoísta, achando que Deus só tem você no mundo. Faz Deus, faz. Estou esperando aqui. Como se nós mandássemos em Deus. Deus não nos deve nada. Nada. Ele faz pela graça e pela misericórdia dele. E a gente está sendo egoísta, achando que Deus tem que fazer nesse momento, sem humildade nenhuma, altivas de coração, berrando com Deus como se Deus fosse surdo. Eu tô aqui, Deus, pedindo, você não vai fazer nada por mim. Deus tá... Eu tô ouvindo um barulho. Eu tô ouvindo um barulho. Esther não foi egocêntrica. Talvez nós estamos pensando que só a nossa família merece ser salva. Peraí. Nós nem merecemos nada. É pela graça que sois salvos. Isso não vem de vós para que não vos glorie. É assim que a palavra de Deus nos diz. Então nós precisamos ter humildade. A vida de Esther foi um exemplo de paciência. A gente tá querendo que a coisa aconteça assim, rolando, estala o dedo, igual os filmes que estão colocando aí, tudo se resolve. Não, ela teve paciência em esperar o momento certo, a hora certa, fazer o pedido certo. Esses dias eu ouvi um negócio que mexeu comigo. Não espere milagre onde existe processo. Não tem como esperar assim, porque as pessoas querem que uma conversa resolva o problema, né? Ou que algo venha como um milagre mesmo, né? Mas tem coisas que dependem de processos, né? Processo. E o processo não é só comigo, o processo é com o marido, o processo é com o filho, né? Se a gente está um pouco mais à frente no processo, amém. Amém. Mas existem processos. Deus pode fazer o milagre na hora que Ele quiser. No dia que Ele quiser. No momento mas dele. De repente, mas é o processo, às vezes é o processo que te deixa mais forte, que te faz ser mais parecida com ele, né? E daí ele não vai desprezar o processo. Ele né? não despreza. Ele não despreza nem o processo e nem o coração humilde. Esther, ela foi intercessora. Talvez você tá daquela ali, ó, ora por mim, Deus está falando assim, intercede pela sua família. Gente, eu tô falando de família porque a gente tem que começar dentro de casa, não é lá fora, não. Talvez você tá intercedendo por tanta gente que Deus não mandou que você intercedesse, mas você não intercede, você não é capaz de orar pelo seu marido. Você não é capaz de orar pelos seus filhos, porque você quer que Deus faça um milagre. E como o pastor acabou de falar, não existe milagre aonde tem que passar pelo processo. Então você não vai passar pelo processo, não vai acontecer, você vai culpar Deus, mas você está lá cuidando dos de fora, como os fariseus, esquecendo dos seus. Porque você não é capaz de interceder pelos seus. Você não é capaz de proteger os seus. Esther poderia ter pensado, eu vou interceder por mim e me proteger, e que todos os outros morram. Mas não. Ela foi sabendo que ela poderia ser a primeira a morrer. A primeira. Não, eu sou especial. Quem diz? Deus não tem filhos prediletos.
mas ele tem filhos que são segundo o seu coração. É bem diferente de ser predileto. É bem diferente. E nós precisamos entender um pouco mais, porque nessa genealogia, né? Nessa história de Esther, nós vemos a genealogia de quem? Do próprio Jesus. E a história de Esther é a luz, é a sombra da luz da história de Jesus. Para que muitos possam viver, vale a pena morrer. Posicionamento, muitas vezes vai dizer para você que é morte, morte dos seus desejos, das suas vontades, morte daquilo que você acha que é o bom, morte do seu falso posicionamento ou da sua neutralidade, para que muitos possam viver vendo luz e sal na sua vida. Amém, Jesus. O sal na comida é algo tão extraordinário que eu sou apaixonada por quando eu penso nisso. Por que Jesus nos comparou como sal da terra? A gente serve uma comida sem sal. Totalmente sem Ninguém sal. gosta. Oh, você põe na boca e não desce. Não desce. Porque, não sei porque não tem sabor, gente. É esquisito. Mas coloca lá o sal na medida certa. Meu Deus, as pessoas comem e repetem. Mas pergunta se alguém vê o sal ali dentro da comida. Você já parou para comer e fala assim, ó, aqui tá o tomate, aqui tá não sei o que, aqui tá o sal. Não é possível ver o sal. Mas ele, na medida certa, ele tem a sua função perfeita. Amém, Jesus. Amém. Deus está nos chamando para ser esse sal que tempera. Ninguém vai te ver. Talvez você vai estar lá na pia da sua casa. Talvez você vai estar lá na máquina lavando roupa. Você vai estar lá limpando o chão. Mas o Senhor te vê. Você é sal. Você está salgando. Amém, Jesus. Você é luz. Você está iluminando. Amém, Senhor. Eu tenho muito temor de estar aqui. Porque a palavra diz aqui, muito é dado, muito será cobrado. Eu falei, Deus, eu não quero nem ir pra frente de uma tela. Deus falou assim, não vai não pra você ver, eu tô te mandando. Mas eu queria estar escondida. Mas não pode uma lâmpada iluminar debaixo de uma mesa. Deus está te chamando para você começar a iluminar dentro da sua casa. Para você salgar a atmosfera da sua casa. Para você temperar dentro da sua casa. Para depois você sair daí. Então se posiciona. Tem gente querendo sair antes de consertar dentro. Não adianta você reformar a casa por fora e viver no caos dentro dela. Para que todos vejam que tudo está bem quando não está. Isso é posicionamento. É de dentro para fora. Não adianta você edificar muro dentro de um lar destruído. Porque vai virar uma prisão. Você vai ficar lá aprisionada lá dentro. Porque todo mundo vai olhar de fora e vai pensar assim, tá tudo bem. Mas entra lá dentro para ver, tem cheiro de morte. Tem cheiro de morte. Então nós precisamos entender Esther e Cristo. A história de Esther nos remete a uma história maior. A nossa história tem que remeter a uma história maior. O nosso posicionamento tem que remeter a Cristo. Senão, não vale nada. Não vale nada você ficar aqui 1 hora escutando essas doidas falar. Ficou. Ficou sem som. Agora. Não vale nada eu passar 1 hora aqui escutando essa palavra e não me posicionar. É perda de tempo. É perda de tempo. Mas se posicione. Deixe que a sua história conte a história de Jesus. Fale sobre quem ele é e sobre o que ele pode fazer. Mas não para aqueles que estão lá fora apenas, mas principalmente para os que estão dentro. Pregue a palavra do Senhor dentro da sua casa. E se precisar, você use palavras. Ou seja, Amém. Pregue vivendo Cristo. Amém. Se posicione diante do Senhor. Amém, Jesus. Que gracinha mesmo. Ó, tem um homem aqui, estou recebendo de Deus. Amém.
Meninas, passamos do horário da nossa live, mas foi bênção demais, demais. Hoje eu vou deixar salvo. Tirem o print aí, deixa eu só tirar aqui os comentários. Deixa eu desativar os comentários. Tira uma foto bem bonita minha aí e da Ali. A Bem cara já tá bonita. inchada. Eu falo assim, bem bonita, porque de vez em quando elas tiram os prints, que eu tô com o olho assim. Já acostumei. Mas pode ser. Qualquer jeito, qualquer jeito. O importante é levar a palavra de Deus para outras mulheres que estão sem posicionamento, que estão perdidas. E a frase para vocês colocarem hoje, marca lá a Ali, é Ali _ mesa com palavra, não é? Isso. Não estou enganada não, né? Sabe qual que é a frase que você vai colocar? O contrário de posicionamento é omissão. O contrário de posicionamento é omissão, tá? Só para a gente alinhar isso daqui, porque quando a pessoa lê lá, fala assim, ai, peraí, o que é isso aqui? Deixa eu entrar e assistir essa live, né? Então, meninas, não deixem de tirar a fotinha aqui. Eu vou colocar lá no IGTV, coloca o que você aprendeu, porque dessa forma você está semeando na vida de outras pessoas. Não é questão de números, não. É questão de vidas salvas, de mulheres salvas, de mulheres posicionadas. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa formar, cada uma de nós, um exército de mulheres, gente, porque senão os nossos filhos vão sofrer muito. Se a gente não se posicionar e chamar outras mulheres para se posicionar, os nossos filhos, que eram para ser luz do mundo, vão andar nas trevas e não vão saber como agir, como se posicionar. Então, depende de nós. Então, chame outras mães, tá bom? Ali, muito obrigada. Foi bênção demais. Eu sabia que ia ser. E que Deus possa te abençoar aí o seu ministério, viu? Abençoar a sua vida. E quero você aqui outras vezes, viu? Eis-me aqui. Fica com Deus, meninas. Beijo para você, Deus abençoe. Viu? Se posicione. Beijo. Amém. Tchau.